Isso. Diminuindo um pouquinho para não dar microfonia. Já vai abrindo em Gênesis 3 já, depois dessa expressão de ciúmes do meu coração, né? É interessante, amados, para a gente expressar pecado no coração, a gente não precisa fazer esforço nenhum. Brota. É natural. Quando você vê, você faz um comentário preconceituoso, você lança uma crítica ferina, você suspeita mal, você toma aquela decisão que você sabe que vai dar errado, porque é anti-Deus, é contrária à vontade de Deus, mas você faz mesmo assim. Gênesis 3, amados, é a radiografia do coração humano. Uma radiografia que a gente quer esconder. Imagina um médico que hoje lhe pede para fazer um raio-x, um exame, e você recebe e fica com aquela curiosidade de abrir, mesmo você não sendo médico, só para você saber o que está te acontecendo. Mas Gênesis 3, você sabe. O diagnóstico você conhece. Não tem nada certo em você. Não está nada bem. Todos nós pecamos. Romanos 3, 23. E afastados estamos da glória de Deus. Depois do processo que deu origem ao ato do pecado, em que Eva, vendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal era chamativa, atrativa, versículo 6, boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A mesma relação que nós vamos ter em 1 João 2, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e desejo da vida, soberba da vida. Eva tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. Agora, não era isso que eles queriam? Seus olhos estão abertos. Agora eles estão vendo tudo na real. Como diz a moçada, na real. E a primeira constatação que eles tiveram é que eles estavam nus. A nudez que antes era celebrada, e o capítulo 2 vai terminar dizendo que ambos estavam nus, mas não se envergonhavam, agora é motivo de constrangimento. Eles estavam nus. A intimidade deles havia sido desvirtuada. Do Éden para cá, a nossa intimidade ela é desvirtuada. O sexo deixou de ser para a glória de Deus, para ser alvo dos desejos mais sórdidos do coração humano.
Por isso que quando nos convertemos a Cristo, a nossa intimidade também precisa ser redimida. E ela o é. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. O homem se esconde. Deus, que habituava-se a conviver com o homem, a caminhar com o homem, a viração de cada dia, agora ele está à procura do homem. Versículo 9: o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Deus poderia dizer a si mesmo: eu vou criar outro homem. Podia ou não? Claro. Mas ele tinha uma aliança, um propósito. Deus não desiste do seu plano. Haveria queda, mas haveria também a redenção. A iniciativa é sempre dele, ele busca. Onde você está? Repare, queridão e queridona, que Deus não pergunta como você está, pergunta onde você está. Não é uma questão de sentimento. Hoje a nossa sociedade, ela é muito ligada às sensações. O Deus desse século, o diabo, está sempre perguntando a você como você está. O Deus das Escrituras pergunta onde você está. Porque Ele quer ir aonde você está. Ele quer ir à sua busca. Claro, queridão e queridona, já tem gente aqui com a mente já ativa, dizendo, mas ele não era Deus, não sabia onde o homem estava? Claro. Mas ele queria ouvir o homem. Deus quer ouvir você. Onde você está? E o homem diz, olha, eu ouvi tua voz, mas eu estava nu. Tive medo e me escondi. Que decadência, né, gente? O homem criado na perfeição agora ouve a voz de Deus e ignora. Vê-se ou tem de si mesmo uma constatação de que estava nu, tem medo e se esconde. Deus pergunta, mas quem está dizendo que você está nu? E no versículo 12 nós temos um contraste muito interessante do capítulo 2. A mulher que antes do capítulo 2 era osso dos meus ossos, carne da minha carne, só love, agora é a culpada de toda a desgraceira que o homem estava vivendo. Que covarde. Que homem covarde. Ele é tão covarde, ele é tão petulante, ele é tão arrogante, que ele ainda vai dizer, é a mulher que tu me deste. Numa tacada só, ele culpa a mulher e Deus. Deus, o Senhor não está fazendo o seu trabalho direito. A essência do pecado, amados, é isso. Os termos podem ser fortes, mas é isso. Deus então volta-se à mulher e pergunta no verso 13, o que você fez? E ao invés dela assumir, ela prefere transferir a responsabilidade também. Amados, quem tem filhos aqui sabe disso. Mais de um, é claro, porque quem tem um não vai ter como... Coitado mesmo, quem tem um filho só, né? Porque ele é o culpado de tudo, mas a mulher agiu. Foi a serpente que me enganou. Eu comi. Eu não tenho culpa.
Amados, não tem como, preste atenção aqui, a gente ajudar alguém que não reconhece que tem problema. Não tem como, você pode gastar dinheiro, você pode gastar saliva, você pode gastar seu tempo. Se a pessoa não reconhece que ela precisa de ajuda, cara, não tem como. Não tem como. E aí vamos prosseguir agora na continuação do texto, para terminarmos essa porção. A partir do versículo 14. Preste muita atenção. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor deu 6 roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Deus, por favor, fale ao nosso coração, mantenha-nos atentos à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Fato é, queridão e queridona, de que o pecado entrou na história humana com a queda desses nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado não atingiu apenas uma parte do nosso ser, mas atingiu nosso ser por completo, corpo e alma, razão, emoção e vontade. O pecado não destruiu a imagem de Deus em nós, mas a deformou, maculou. Agora não podemos ver com clareza a imagem de Deus no homem. Parece que quando olhamos para o homem, não vemos muito de Deus nele. O pecado nos desconfigurou, nos desfigurou. Somos como uma poça d'água turva. Mesmo a lua, com toda a sua beleza refletindo, não conseguimos ver essa imagem refletida em nós. Não porque a lua não esteja brilhando, mas porque somos água suja. A corrupção do pecado atingiu todos os homens e todo o homem. Todos os homens pecaram e o homem é todo pecado. Não há parte sã na nossa carne, tudo foi contaminado pela mancha do pecado. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, entre várias propostas, eu concordo de que ela sugere sabedoria, o princípio da sabedoria. Abrindo mão da sabedoria de Deus, nós acabamos optando pela sabedoria humana.
E o fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal nos levou então à independência, à autonomia de Deus. Nós, seres criados por Deus, acabamos, amados, olha que coisa inglória, assumindo o compromisso de vivermos sem Deus. O homem não quer nada com Deus. O homem natural, Paulo vai dizer aos Coríntios, não quer saber nada das coisas de Deus. Ignora a Deus. Em oposição à sabedoria bíblica, que é o princípio da sabedoria, tem o temor do Senhor. O temor do Senhor, Provérbios 1:7. Essa sabedoria, usando a expressão de Tiago 3, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Não temos como correr disso. As minhas irmãs grávidas aqui vão dar à luz a pequenos e pequenas pecadores. Davi vai dizer no Salmo 51 de que em pecado ele foi concebido. Logo, nós transmitimos o nosso pecado de pessoa para pessoa, não como o coronavírus, pelo ar, mas pelo nosso DNA. Nenhum homem é bom por natureza, nenhum homem é perfeito, e não há nada que o homem possa produzir que faça com que ele seja bom. Educação é bom, mas não muda o coração do homem. Informa, mas não transforma. Trabalhar é bom, mas não muda. Forma, mas não transforma. Uma instituição, quer seja militar, quer seja cívico-militar, quer seja de um internato religioso, reforma, mas não transforma. Dos versos 14 a 19, nós temos palavras de maldição. Mas antes, João, a grande ideia desta passagem, Deus quer salvar os membros da sua família, e essa salvação se chama Jesus. Eu não poderia deixar de falar isso, porque eu vou começar a mensagem com tons bem fúnebres, admito. 14 a 19, palavras de maldições. 20 a 21, nós temos um eco de esperança, uma luz no final do túnel. A roupa nova de Adão e o nome que ele dá à sua mulher. Em 22 a 24, nós temos uma punição estabelecida, que é a restrição ao Jardim do Éden, que embutida está a ideia, nós cremos, de um acesso permitido lá no final da história. Palavras de maldição, 14 a 19. É importante precisar, queridão e queridona, de que a serpente foi amaldiçoada e a terra foi amaldiçoada. O homem e a mulher não foram. Pode parecer pequeno, mas é relevante. A serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada. O homem e a mulher foram punidos apenas. Versículo 14, a serpente, ela é dita maldita entre todos os animais, tanto domésticos quanto selvagens. E ela iria rastejar sobre o ventre e comer o pó da terra. Tudo isso é muito simbólico, tudo isso é muito paradigmático. Ela iria rastejar sobre a terra, isso ela teria em cada movimento algo que a fizesse se lembrar da terra. E mais do que isso, ela iria comer o pó da terra.
assim como Deus havia feito o homem do pó da terra, e assim como através do pecado, por conta da morte, todos nós um dia vamos virar pó da terra, porque viemos do pó e um dia para o pó nos tornaremos, amados. Não vai ter como fugir. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser culto, você pode ser ignorante. Um dia você vai virar pó. Aqui jaz, e você vai completar com o seu nome. Você vai virar pó. Você pode ter muitas posses, poucas posses. Você pode ser nariz empinado aqui na vida, mas você vai virar pó. Você pode ter ouro em casa ou no banco, mas você vai virar pó. Não vai ter distinção. Eu gosto muito da história de Diógenes, o filósofo cínico, pré-socrático, onde ele estava revirando os ossos num cemitério. Perguntaram para ele: Diógenes, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou procurando a diferença entre ricos e pobres. Não há. Somos todos pó. Com a serpente, Jesus, ou Deus, não dialogou. Jesus também não dialogaria com a serpente. Calvino disse: ele não interroga a serpente. O homem e a mulher que gosta de conversar com a serpente, principalmente a mulher. Ele pune, ele amaldiçoa a serpente. Não havia posição ou possibilidade de arrependimento, não havia nenhum sentido de pecado. Aquela serpente estava possuída, o diabo estava se apoderando dela. Por isso que, sem querer entrar em polêmicas, mas já entrando, as serpentes não são amaldiçoadas. Aquela serpente foi amaldiçoada. Então, aquela pergunta da adolescente que eu citei numa das primeiras mensagens minhas, ela ama serpentes. E ela me disse: pastor, eu sou normal, né? Normal não é, né? Ninguém é normal de perto. Já dizia Nelson Rodrigues. Mas, de todo modo, as serpentes são animais divinos. Aquela serpente foi amaldiçoada. Não me peguem para ver se ela andava em pé e agora ela foi obrigada a rastejar. O sentido do texto não é esse. O sentido do texto, amados, é de que aquela serpente representava o próprio Satanás. E agora, aquela serpente representa um poder abertamente ante Deus. Por isso que Romanos 16, 20, Paulo vai dizer: e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E Apocalipse 12, 9 também, a nossa grande esperança. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Como eu disse, amados, o fato de rastejar, mover a língua como se estivesse comendo pó, tem muito a ver com Satanás. Ele que havia se exaltado a ponto de querer ser mais do que Deus, segundo o texto de Isaías, agora é condenado a rastejar. Ele que havia desviado aqueles que foram criados do pó da terra,
agora é condenado a viver nesse pó. No versículo 15, nós temos o chamado proto-evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não tem como entender esse texto sem ir ao Novo Testamento. Essa inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente significa de que alguém estaria nascendo, oriundo da mulher. Por isso que Jesus não teve pai humano, mas teve mãe humana. Porque ele deveria ter sido descendente de mulher. Agora, então, olhamos para Jesus, o descendente da mulher. Entendemos que, durante a sua vida, o seu ministério aqui, ele foi ferido. Ferido até no calcanhar, traído. Mas Jesus esmaga a cabeça da serpente. Esse é o nosso Cristo. A esperança, amados e amadas, que foi prenunciada aqui nesse proto-evangelho, primeiro evangelho, nós já sabemos. Veio Jesus, derrotou a serpente. Satanás conseguiu ferir o calcanhar de Jesus, fazendo-o sofrer. Mas Cristo, por sua vez, feriu a cabeça. Um golpe fatal. Ele esmagou Satanás debaixo dos seus pés. Colossenses 2,15, Paulo vai dizer: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Versículo 16. E a mulher? A mulher agora vai sofrer na gravidez. Ela terá as suas dores aumentadas. Gerar filhos vai ser um peso, um incômodo. Tanto a gestação quanto o nascimento propriamente dito. Ela vai sofrer. Com dor você dará à luz filhos. Mas o pior ainda estava por vir. Uma relação que era para ser uma relação amistosa, prazerosa, respeitosa ao extremo entre homem e mulher, agora irrompe uma competição. E o desejo da mulher será dominada pelo desejo, pelo poder, pelo governo do marido. É a primeira batalha dos sexos. Homem e mulher, a partir desse texto de então, vivem uma relação pervertida. A mulher tende a querer controlar o homem e o faz por manipulação sutil. O homem, por sua vez, tende a dominar e a tiranizar a mulher. A relação passa a ser de concorrência. Tem sido assim desde a queda. Então, se não fosse o bastante, queridão e queridona, a dor do parto, ou no parto, a ansiedade pela hora de conceber um filho, a ansiedade de saber se o filho está bem formado no útero, a ansiedade se ela e o bebê vão sobreviver ao parto. Agora, a mulher está contra o marido está contra a mulher. O desejo passa a ser uma fonte de conflito. Ambos estão querendo dominar e controlar um ao outro o tempo todo.
A mulher passa a ser condenada a ter sérios problemas no seu papel de esposa e mãe. A mulher tende a fugir de suas responsabilidades domésticas. A emancipação feminina, o feminismo, acaba sendo uma violência contra o plano de Deus, porque é uma forma da mulher querer ter o espaço, querer ser maior, querer ser valorizada, e passa a ter dificuldades, passa a ser alvo de abusos. Essa semana a gente ouviu muito sobre isso. Passa a estar sempre na berlinda. Não há mais compartilhamento. A relação não é mais de um casal que anda de mãos dadas, mas um casal em que cada um esconde a sua arma. O desejo da mulher está submisso ao desejo do marido. E isso só vai ser redimido em Cristo. E aí você tem que vir quinta-feira para entender esse mistério. Homem, mulher. Mulher submetendo ao homem, homem amando a mulher como a si mesmo. Uau! Ao homem, versículo 17, Deus diz, olha, porque você deu ouvidos à voz de sua mulher. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, você que ao invés de me ouvir, ouviu a sua mulher. Maldita vai ser a terra. Nesse tempo, amados, no Éden, não chovia. Porque não havia necessidade de chuva. Da terra saía um vapor. As fontes subterrâneas, amados, elas evaporavam. Fontes surgiam da terra. Tudo que o homem plantava, dava sem esforço. Não havia nenhum tipo de esforço sobre-humano. Não havia erva daninha. Não havia nada que pudesse tornar o trabalho do homem um fardo, uma tortura, como é hoje. Deus diz, olha, maldita vai ser a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento. Ela produzirá espinhos e erva daninha. Você vai comer erva do campo. No suor do rosto você vai comer, até que você volte à terra. Não tem como, amados, separar a história do homem da história do trabalho. O significado da vida do homem não é definida pela diversão, mas pelo trabalho, pelo domínio. E agora Deus diz para o homem o seguinte, olha, o seu trabalho vai ser fútil. O seu trabalho vai ser uma condenação. Você vai trabalhar tanto que você não vai ter tempo de ganhar dinheiro. E todo dia você vai fazer a mesma coisa. Deus criou o homem, amados, para dominar a terra. Agora ele é dominado pela terra. Deus criou o homem para que cuidasse da terra, do mundo, como um jardim. Agora esse jardim produz coisa que o homem não planta. Você já plantou espinho? Erva daninha? Elas nascem. O trabalho não é a maldição, o suor é. A fadiga é. A incompletude que você tem ao terminar o seu trabalho e saber que no outro dia tem mais, e você nunca vai ser valorizado pelo seu trabalho. Não adianta. Qual é o preço do seu trabalho? Não tem. E você sempre vai estar, e eu converso com homens até hoje que ficam nessa história, eu quero ser realizado, não tem como ser realizado. Você sempre vai ter que fazer uma escolha. Se você quer ganhar bem trabalhando embarcado, você vai abrir
mão do tempo da sua família. Se você quer ficar perto da família, você vai ter que aceitar o emprego que está oferecendo no seu entorno. E aí você sempre vai estar fadigado, cansado, trabalhando muito, descansando pouco e ganhando muito menos. É o pecado. Só Jesus mesmo para dignificar o nosso trabalho. Só Jesus mesmo para nos ensinar de que não é o trabalho que nos torna valiosos, mas é o fato de sermos de Deus. E aí Ele abençoa o fruto do nosso trabalho. E o Salmo 127 vai dizer: inútil vos será levantar tarde, ou melhor, levantar cedo, dormir mal, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto Ele dorme. Talvez você saia de casa, os seus filhos estão dormindo, você volta para casa, os seus filhos já voltaram a dormir. E você diz: que propósito há nisso? É o pecado. Você é pó e ao pó voltarás. É o paradoxo da nossa humanidade. John Stott vai dizer: nós somos nobres e ignóbeis, racionais e irracionais, morais e imorais, criativos e destrutivos, amorosos e egoístas. Ao mesmo tempo que parecemos com Deus, parecemos com as bestas, feras. Adão queria ser como Deus, mas o que ele teria era isso: ser pó, pó da terra. O teólogo Dietrich Bonhoeffer disse que sobre o destino da mulher e do homem paira a sombra escura de uma palavra da ira de Deus, um fardo da parte de Deus que ambos têm de levar. A mulher terá filhos em meio a dores, e ao prover para a sua família, o homem tem de ceifar muitos cardos e abrolhos e trabalhar no suor do seu rosto. Tal fardo deve fazer o homem e a mulher invocarem a Deus e deveria lembrar-lhes o seu destino eterno no reino divino. O segundo ponto, João Marcos, roupas redentivas, eu vou ser bem ligeiro. São 2 versos apenas, porque olha para mim. Você se lembra de que o homem havia feito roupas de folhas de figueira. Ao longo do tempo, não precisava ser muito tempo, elas se esvaíam. Tudo que o homem faz para si, se esvai. Tudo que o homem constrói para si, desvai. As folhas de figueira são como as religiões criadas pelos homens. Logo se desbota, logo se esvai. Versículo 20 disse que 21, diz que Deus fez roupas para o homem, roupas redentivas, roupas com peles de animais, o que significa que a primeira ocorrência de morte no mundo foram esses animais que tiveram que morrer para que as suas peles se transformassem em roupas para o homem. E isso anuncia a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, para nos vestir de todo o pecado. E hoje estamos vestidos com a justiça de Deus. Você pode dizer amém? Nós não precisamos mais de folhas de figueira. Você não precisa mais de religião fabricada pelo homem. Você não precisa mais buscar fazer as coisas do seu jeito, fazer do seu esforço, fazer de acordo com a sua moral, os seus bons costumes. A sua educação é uma droga. A sua história é uma miséria. Agora deixa Deus te vestir. Deixa Deus te vestir. E o versículo anterior é tão importante, amados. Eu estou invertendo, mas para dar um clímax. Porque a história estava tão desgraçada, a situação estava tão terrível, que Adão poderia dar outro nome para a mulher, mas Eva não. Aí você tem que entender o que significa Eva, né? Eva significa vida.
Ainda há esperança, amados. Adão, ele não era brasileiro, mas ele não desistia nunca. Ele poderia dar um nome, se fosse eu, daria nome à mulher de morte. Mas Adão deu nome de vida. O comentarista disse, Bruce Waltke, de que ao dar a Adão o nome de Eva, dá-se início da esperança. Adão revela a sua restauração em relação a Deus. Ele quer começar tudo de novo. Lembra do que eu disse no momento de confissão de pecados? Você perguntar para Deus, Deus, eu estou quite contigo? Adão está dizendo, Deus, a despeito de tudo, obrigado pela vida. Deus deu nome ao homem, deu de Adão, terra vermelha. Adão deu nome a Eva, a sua mulher, vida. Adão leva o nome da carne, do corpo mortal. Eva leva o nome da vida. A esperança, amados. A vida. E agora, vestidos com a roupa de Deus. Tudo começa pela graça. Prossegue pela graça. E vai terminar pela graça. Mas, João Marcos, a graça de Deus, olha para mim, não livra você das consequências dos seus pecados. É assim até hoje. Adão foi perdoado, eu creio. Seu espírito estava motivado. Ele dá nome à sua mulher de vida. Agora eles estão com as roupas de Deus, as roupas feitas por Deus. Mas mesmo assim, eles são privados de acessarem ao paraíso. Versículo 22. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome da árvore da vida, dando eternidade a eles. O Senhor lança fora do jardim para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins, uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Olhe para mim, queridão e queridona, esse é o ápice da mensagem desta noite. O próprio Deus disse, olha, eles são como Deus, são como nós. Aí você deve estar pensando, mas pastor, por que Satanás quando diz, vocês serão como Deus, lá no versículo 5, é uma mentira. E agora o próprio Deus diz, o homem se tornou como um de nós. É porque nós somos como Deus, amados, não no que diz respeito a quem Deus é. Nós somos como Deus no sentido de que agora nós conhecemos o que é viver de fato à luz do propósito de Deus para cada um de nós. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais próximos nós estamos da nossa própria humanidade. Trata-se daquela consciência de que, olha, nós somos eternos e somos responsáveis pelos nossos atos. A proposta de ser como Deus é uma negação direta do que significa ser criado à imagem de Deus. Agora, como criatura, o homem está dizendo, eu não quero mais ser submisso a Deus. E de maneira estranha, parte da promessa de Satanás se tornou verdadeiro. Agora o homem é conhecedor. Ninguém é inocente mais. Desde o recém-nascido até o homem de 100 anos de idade. O médico pode conhecer o câncer em virtude da sua educação e experiência como médico. Ele pode ter lido e ouvido conferências a respeito do câncer, pelo que ele vê nos seus pacientes. Um paciente também pode conhecer o câncer, mas ele conhece de um modo diferente do médico, porque ele conhece como vítima. Ambos conhecem o que é o câncer,
Só que o paciente desejaria jamais ter ouvido falar sobre ele. Essa é a ideia da nossa relação com Deus. Deus conhece o que é pecado, mas nunca cometeu pecado. Deus sabe o que é a morte, mas Ele nunca vai experimentar a morte. Mas eu e você conhecemos o pecado, conhecemos a morte. E diante de Deus, nós clamamos a Ele por misericórdia. Chegará um tempo, amados, e não está longe, que nós teremos acesso a esse paraíso novamente. Eu lhes lembrei aqui, numa das últimas mensagens, que quando o ladrão na cruz diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Em Lucas 23, 43, Jesus responde dizendo: em verdade lhe digo que você estará hoje comigo no paraíso. Paraíso ali é jardim do Éden. Um dia, amados, Apocalipse 22, 14 vai dizer que nós vamos ter as nossas roupas, as nossas vestes, mesmo aquelas que Deus nos fez, lavadas, porque nós pecamos. O homem não peca porque comete pecados, ele comete pecados porque ele é pecador. E nós teremos direito, amados, à árvore da vida. E nós entraremos na cidade, na Nova Jerusalém, pelos seus portões. Jesus, amados, vai abrir acesso na eternidade a esse lugar que hoje está protegido por querubins, guardiões especiais, que estão sustentando o trono onde Deus está assentado. Mas, na morte de Cristo, na cruz do Calvário, cremos que temos acesso, porque Ele disse antes em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A promessa, a esperança que temos está em Apocalipse 2,7, que diz: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, no jardim de Deus. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O último Adão, pendurado na cruz, disse a um ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Deus, queridão e queridona, um dia nós vamos entrar no novo jardim, no outro jardim. Essa espada flamejante que foi cravada ao lado do perfeito Deus homem, essa espada flamejante aqui que estava protegendo as pessoas, o homem e a mulher, Adão e Eva, essa espada foi a mesma que transfigurou a Jesus. E nós vamos ter acesso então à árvore da vida. Porque Jesus foi crucificado numa outra árvore. E nesta árvore onde Jesus foi crucificado, pendurado no madeiro, eu e você, tendo os nossos pecados confessados ao pé da cruz, podemos nos arrepender. E pela fé, nós vamos recuperar o nosso acesso ao paraíso perdido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus àquele homem. Ele está nos aguardando no paraíso. Estamos caminhando para lá. Para terminar, queridão e queridona, enquanto esse dia não chega, enquanto estamos privados do jardim, a nossa vida vai ser, parafraseando Winston Churchill, primeiro-ministro inglês,
sangue, suor e lágrimas. O pecado, João, definitivamente não compensa. Um dia mais cedo ou mais tarde, o boleto sempre vem, não há etiqueta sem preço. Você não vai conseguir vencer os seus pecados por qualquer esforço, como eu já disse. Não dá. Não é à toa, queridão, que é só você virar a página da Bíblia, no capítulo 4, você vai ver já uma destruição, um irmão matando o outro. É o pecado. É o desejo de domínio. É a morte. É a destruição. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Uma outra verdade também, queridão e queridona, em João. Ninguém pode se apresentar diante de Deus com os aventais da autojustiça, folhas de figueira. Nós temos que ter vestes de pele, peles do Cordeiro. Paulo vai dizer, olha, quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Ela se corrompe com os desejos enganosos. São os aventais da autojustiça. Se dispam dessas roupas velhas. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, em versículo 24 do capítulo 4 de Efésios, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A nossa roupa, amados, a nossa veste, elas jamais vão envelhecer, jamais vão perecer. E o Atmani, um cristão chinês dos anos 50, ele disse assim, 40, 50, todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, o Senhor Jesus é a nossa vestimenta. Ele é a nossa justiça. Nós o vestimos quando nos aproximamos de Deus. E essa vestimenta é a nossa roupa constante. E aí cada santo está vestido diante de Deus e jamais será achado nu. Mas aí, queridão e queridona, a gente tem essa ânsia pela eternidade. Dando clique, João. A ânsia da eternidade, existem várias literaturas que apontam sobre isso. E pode não estar nítido aí no telão, depois você vê no YouTube e vai procurar na segunda crônica de C.S. Lewis, o leão, a feiticeira, o guarda-roupa. E num dos trechos ali, antes de Aslan, o leão, que representa Jesus, voltar do seu exílio para o mundo de Nárnia, que era sempre inverno e nunca era Natal. Havia uma expectativa de que Aslan viria. E quem apresenta aos meninos, Pedro, Edmundo, e as meninas, Lúcia e Lúcia, Lúcia caçula, que Aslan estava a caminho, foi o casal senhor e senhora Castor. E aí a literatura vai nos levando, então, dizem que Aslan está a caminho, talvez até já tenha chegado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, diz C.S. Lewis, as crianças ainda não tinham ouvido falar de Aslan, mas no momento que o Castor pronunciou esse nome, todos se sentiram diferentes. Talvez isso já tenha acontecido a você em sonho, quando alguém lhe diz qualquer coisa que você não entende, mas que no sonho parece ter um profundo significado.
o qual pode transformar o sonho em pesadelo ou em algo maravilhoso, tão maravilhoso, que você gostaria de sonhar sempre o mesmo sonho. E foi isso que aconteceu. Ao ouvirem o nome de Aslan, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava intensamente. Para Edmundo, você sabe da história, ele já havia sido contaminado com o manjar turco da feiticeira. Foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Susana foi como um aroma delicioso, uma linda área musical. Lúcia se sentiu como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio da primavera. Aslan, exclamou o senhor Castor. Então vocês não sabem quem é Aslan? Ele é o rei. É o verdadeiro senhor dos bosques, embora já muito esteja ausente. Desde o tempo do meu pai, do meu avô, agora chegou a notícia de que ele vai voltar. Nesse momento mesmo ele está em Nárnia. Ele dará um jeito na feiticeira branca. Não se preocupem, ele, não vocês, meus filhos, há de salvar o senhor Tunos. Aslan está voltando. Jesus está voltando. Ele está perto de nós. E aí Edmundo, com medo, pergunta, e se ela transformar ele, Aslan, numa estátua de pedra? O senhor Castor, caindo na gargalhada, diz, deixa com ele, filho de Adão. Não é tão fácil assim não. Transformar Aslan em pedra? Se ela conseguir manter-se em pé diante dele, olhá-lo cara a cara, já é caso de dar os parabéns. Não. Ele vai botar tudo nos eixos. E vai se cumprir um velho poema que diz, o mal será bem quando o Aslan chegar, ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá, e na sua juba a flor há de voltar. E o Castor diz, olha, quando vocês virem Aslan, vocês vão entender tudo. Susana pergunta, e nós chegaremos a vê-lo um dia? Mas é claro, filha de Eva, foi para isso que os trouxe até aqui, eu vou guiá-los até ele. Lúcia, de maneira assim muito ingênua até, diz, e ele é um homem? O senhor Castor olha bem sério para ela e diz, Aslan, um homem? Não. Eu não disse que ele é o rei dos bosques? Filho do grande imperador de Além-Mar? Não sabe que ele é o rei dos animais? É um leão, é um grande leão. E aí Susana diz, eu estava achando que era um homem, e ele é de confiança? Eu vou morrer de medo de ser apresentado ao leão. E o Castor disse, olha, meu anjo, sem dúvida, se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou é um completo tolo. Lúcia pergunta, mas ele é tão perigoso assim? Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que é. Perigosíssimo. Mas acontece que é bom. Ele é bom. Ele é rei. E aí Pedro disse, eu estou louco para ver o rei, mesmo que eu tenha muito medo. Quando eu terminei de reler esse trecho, eu fui tocado para compartilhar com você essa palavra de Jesus. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da glória. Ele é o rei. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E não pense que você vai escapar. Ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E não é
questão política não, tá? Ele vai pôr as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Não vai ter como. Ele vai fazer a distinção. Quem é meu, quem não é meu. Quem vai ter acesso ao jardim do Éden e quem irá para o inferno. Fogo e enxofre. Você pode achar que tem muito tempo para tomar essa decisão. Tem gente tola o suficiente. Mas você nessa noite pode dizer: eu quero escolher o lado de Deus. Talvez você esteja confiado demais nas suas folhas de figueira. Eu sou boa gente, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Mas, gente, de boas intenções e de bem intencionados, o inferno está cheio. Só há um caminho, uma verdade, uma vida. E se chama Jesus. E Ele está voltando. E Ele está voltando. E diante dele você não vai se manter com as suas desculpas esfarrapadas. Por isso eu quero que você abaixe sua cabeça e sonde o seu coração. Eu quero que você leve a sério esta palavra. Muito a sério. E eu quero que você ouça aí onde você está a continuação de Mateus 25. Eu li 31 a 33. O que vai acontecer? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E saltando, no 41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, como a serpente e como a terra, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele vai fazer a separação. Ovelha é ovelha, cabrito é cabrito. Naquele dia, ninguém escapará desse juízo. E Ele está voltando. Posso ouvir. Posso perceber. Ele está vindo. No seu coração aí, na sua individualidade, faça essa oração. Senhor, eu tenho procurado a minha vida inteira me vestir com aventais da autojustiça, folhas de figueira, merecimentos pessoais. Mas eu ouvi da tua palavra nesta noite que o Senhor tem roupas novas para me dar, vestes redentivas. Eu quero estar preparado, mesmo que eu tenha muito medo, como Pedro, na literatura de Lewis. Mas eu quero muito ver esse rei. E eu não quero continuar vivendo
apenas ouvindo falar, apenas vivendo momentos na igreja. Eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida, para que ele jamais seja apagado. Eu quero ter acesso ao mesmo jardim que aquele ladrão na cruz teve acesso. Eu quero ouvir de Jesus o mesmo que ele ouviu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você orou assim? Você quer caminhar com Jesus? Então seja bem-vindo. Nos procure como igreja. Caminhe conosco. Teremos classe de batismos mês que vem, agosto. Resolva sua vida se há alguma pendência. Confesse seus pecados e deixe. E creia. E quando ele vier, você será bendito e não maldito, para a glória de Deus, o Pai. Fique de pé, igreja. Os músicos vão estar aqui. A igreja vai continuar nesse mesmo espírito de oração, de entrega, de sensibilidade espiritual. Apenas os pais, pode ser um